tinha muita pressão em cima da Holanda depois que eles empataram em 2-2 contra o Japão, né? E aí o Koeman fez uma mudança que foi colocar o Brian Brobbey, o brabo, na centroavança do time. E, cara, deu muito certo. O cara simplesmente esbagaçou com a Suécia no começo do primeiro tempo, com 2 gols ali que, cara, sinceramente, né? O primeiro, vamos lá. Assim, quantos cidadãos você acha no mundo que são capazes de fazer um pivô desse aqui, né? O Brobbey, ele tem um físico, cara, que acho que só se compara, né, com caras do nível do Lukaku quando ele tava no auge. Que o cara, assim, cara, ele entregou as costas pro zagueiro, deu uma inclinadinha pra trás. É impossível tu tirar a bola. Impossível. Vem a bola do Verbruggen direto. O Brobbey já tá se preparando, ó. Já tá se inclinando aqui, né? Ele consegue fazer o pivô de uma maneira, cara, que ele, assim, não só protege a bola, né? Como ele dá com a parte de fora do pé, só um toquinho pra quem tá vindo de trás aqui. Que eu não sei, acho que é o Reinders, né? E aí a bola vai ser enfiada pro Gakpo, que faz a jogada ali de cruzamento, e o próprio Brobbey, que tem 2 zagueiros entre eles, chega, acelera mais que todo mundo e consegue finalizar. Essa jogada é toda perfeita, cara, toda. Primeiro que o chute do Verbruggen, né, o lançamento do Verbruggen não é um chutão, na verdade é um passe, né, longo. O pivô do Brobbey, 10 de 10. A jogada construída aqui, que foi parar no Gakpo, o cruzamento dele e a finalização do Brobbey, tudo perfeito. Um jogo muito bonito da Holanda, né? Que logo depois faria o 2-0 de novo com o Brobbey, com um detalhe de que, para uma defesa com 5 jogadores, a Suécia estava muito compacta, né? Quando tu tem 5 caras atrás, em geral, é uma boa ideia tu abrir um pouquinho para conseguir anular os pontas, ou pelo menos marcar eles mais de perto, né? E o Dumfries estava subindo aqui como um ponta, não é novidade para ninguém. O Malen sai um pouquinho pro meio, né? Faz o lançamento pro Dumfries, mas tu percebe como ele tem tanto espaço para correr, para se posicionar, para dominar essa bola, pensar o que fazer. Digamos que a Suécia não marcou de forma ideal, e aí o Dumfries manda um cruzamento que deu um pouco de sorte, porque é o seguinte, a bola dá uma desviadinha nesse jogador aqui, e quando ela desvia, ela fica ainda melhor pro Brobbey, porque eu tenho a impressão que se o cruzamento vem da maneira como o Dumfries pensou, esse zagueiro que tava, o Rien, né, que tava marcando o Brobbey, ele teria mais condições de chegar na bola. Só que como ela desvia um pouquinho, ela vai mais pra frente. E isso permite que o Brobbey, que tava na frente do zagueiro, consiga chegar, se esticar todinho. Foi muito bem nessa daqui, né, pra dar só um toquinho minúsculo, tirar do caminho do goleiro ali e botar pro fundo do gol, fazendo 2-0. Então foram uns 20 e poucos minutos antes da pausa para hidratação que a Suécia, que tinha completamente demolido a Tunísia e tava chegando com uma baita moral, né, sofreu ali um golpe da realidade. E agora eles estavam sendo a Tunísia, né? É bem verdade que depois da pausa para hidratação, eles melhoram um pouquinho, tá? E começam a criar algumas chances. O Ayari, por exemplo, depois que ele faz aqueles 2 golaços contra a Tunísia no jogo de abertura, né? Ele começa a tentar algumas finalizações de fora da área, mas o principal foi esse aqui, cara. O Isak e o Gyökeres, né, jogando juntos, eles têm um entendimento muito bacana. Com o Gyökeres geralmente fazendo um pouco mais um papel de centroavante, um pouco mais fixo, ainda que ele se movimenta muito. E o Isak livre, leve e solto, caminhando por todo o campo onde ele quer e meio que mais armando o jogo assim, né? E nessa aqui, velho, o Isak tá lá atrás, ele bota a bola pro Gyökeres, que faz uma corrida perfeita, cruza de forma perfeita também pro Ayari, que na área, em vez de tentar dar uma cabeçada direta, ele tentou dominar no peito. Aí se perdeu inteirinho, mas era uma jogada de contra-ataque, assim, de perfeição, nota 10 da Suécia, né? Uma coisa que tem que ficar ligado caso o Brasil vai enfrentar eles, porque eles têm esse poder, né? A Suécia, a verdade sobre eles é que, infelizmente, pros caras, o talento que eles tiveram nessa geração não ficou bem distribuído no campo. Do meio pra frente, os caras estão muito bem, né? Tem o Ayari, o Isak, o Elanga, o Berival. Agora, do meio pra trás é um pouco problemático. O Gyökeres tem mais uma, ó, daquele mesmo jeito que eu falei pra vocês, né? Ele se posicionando mais como atacante e o Isak mais armando pra ele. Faz o passe aqui e quando ele sai na cara do gol, ele pega muito mal na bola, acaba facilitando ali pro Verbruggen, né? Aqui outra jogada, ó. Vem a bola para o Isak na frente da área, ele finaliza... Cara, infelizmente, o único replay que mostraram foi dessa câmera do árbitro, que ela é muito legal de ver, mas ela tem uma resolução mais baixa. E aí, na minha transmissão que eu assisto, que já não tá muito boa, geralmente essa câmera do árbitro fica horrível de ver, mas é mais uma finalização que o Isak consegue de fora da área. Ó o Ayari, ó. O Ayari tenta chutar de fora da área e não manda muito bem nessa aqui, não. Mas assim, depois do que ele fez na estreia, quem que vai reclamar? Meu irmão, se eu tenho o Ayari no meu time, né, eu falo, cara, toda bola que abrir pra ti, tu chuta. Ó, mais uma do Gyökeres, que ele chuta de fora da área também, o goleiro vai defender. Então, cara, a Suécia conseguiu equilibrar muito bem, criar diversas chances na segunda parte do primeiro tempo, né, no que tá sendo conhecido aí agora como o segundo quarto da partida, até que eles chegam no gol, né? Vem um lançamento pra área e o Laga Bielka, o zagueiro deles, sobe ali muito bem, consegue pegar uma bola que o Verbruggen furou, só que no final das contas ele tava impedido um pouquinho, então o gol anulado. Pra não dizer que tem mais uma, ó, o Ayari de fora da área.
Cara, essa defesa do Verbruggen foi fantástica, tá? Ele mandou no cantinho o Ayari, foi uma finalização linda. E o Verbruggen foi buscar. Então foi um primeiro tempo que, cara, a Holanda abriu 2-0, a Suécia conseguiu responder muito bem depois, mas não conseguiu meter o gol. E aí quando chega no segundo tempo, toma um banho de água fria desgraçado, né? Porque numa jogada em que os dois times estão super montadinhos e pra um treinador tomar um gol assim, né, em que teu time tá todo organizado, deve ser a pior coisa. Tu pode ver que nesse momento a Suécia já tinha mudado pra 4 atrás, né, em vez de uma defesa com 5 aí. Mas cara, tu vê o Frank de Jong tá com a bola aqui, não tem nada que a Holanda faça que tenha sido nesse lance, pelo menos, né? É muito incrível, foi tipo um futebol bem básico até. E a bola chega aqui pro Gravenberch, ele abre no Summerville. Aí o Summerville sim, na real, ele faz um giro bem bacana aqui, né, pra cima do marcador. Solta no Dumfries, o Dumfries cruza e no segundo pau o Gakpo aparece livre pra meter um gol e fazer o 3-0. E depois vem o quarto, né, num contra-ataque aqui em que o Summerville puxa pelo meio, coloca para o Gakpo e o Gakpo, assim, cara, ele puxa pra dentro e finaliza e faz o gol. Tem todo o mérito. Mas assim, o que esse Laga Bielka... Aliás, que nome incrível, né? É muito gostoso de falar. Por algum motivo, Laga Bielka. O que o Bielka tomou ali de drible foi, tipo, cara, muito juvenil, assim, né? O Gakpo, a gente sabe que 80% das vezes ele puxa pra dentro, pro pé direito. E não tô dizendo que é fácil marcar o homem. Mas, pô, o zagueiro foi, tipo assim, ele foi tão seco. O Gakpo só puxou de um lado pro outro e o zagueiro foi, tipo, milhas de distância. Então a marcação em cima do Gakpo foi muito frouxa aqui, né? E aí ele acaba fazendo o quarto gol da Holanda e matando o jogo basicamente. A Ayari tentando de fora, mas o cara não vai parar até o fim da Copa. Depois do que ele fez no primeiro jogo, o cara tá com moral. E aí sai o gol do Elanga, que foi um raro momento ali em que eles conseguiram usar de uma velocidade absurda no contra-ataque, né? Tem uma roubada de bola aqui. Pá, não vou lembrar quem foi o jogador, cara, vocês vão me perdoar. E aí a bola acaba ficando com o Isak. O Isak, nesse papel... Cara, eu diria que o Isak é o melhor, não. É o principal armador da Suécia. Né, que é uma posição muito diferente do que ele vinha jogando, por exemplo, no Liverpool como um camisa 9 mais dentro da área. E eu gostei muito do Isak assim. Ele criou muito hoje, né? E acho que foi o destaque da Suécia pra mim, mesmo eles tendo apanhado. Ele solta essa bola perfeita aqui pra correria do Elanga. O Elanga, a gente sabe que... Eu já critiquei muito ele aqui, né? Dizendo que não é um jogador lá tudo aquilo, mas, pô, se tem uma coisa que ele tem é velocidade, essa capacidade de quebrar a linha, vindo correndo, fugindo da linha de impedimento e chegar na frente dos zagueiros. Ele faz isso de forma perfeita aqui. E também foi muito bem na finalização. Ele bota na frente... E ele só meio que tira, ele passa pro fundo do gol assim, né? É com uma finalização onde tava buscando ali o espação que tinha entre o Verbruggen e a trave pra fazer um belo gol. E depois assim, cara, ó, o Elanga, pra mim, ele fez o que é o drible da Copa do Mundo até agora, tá? A gente tem aquele lance do Cruyff, né, contra a própria Suécia, lá em 74, que é o giro do Cruyff. Surgiu naquele jogo, ficou marcado pra sempre. O que o Elanga fez aqui contra o camisa 15, que é o nosso querido Van de Ven, foi sacanagem. Né, ele meio que dá de calcanhar ou meio que de letra no meio das pernas do Van de Ven. Cara, foi o drible mais bonito da Copa, hein? Acho que sim, por enquanto. O jogo fica mais morto, né? A Suécia sem muita condição de criar alguma coisa. A Holanda também tirou um pouquinho o pé do acelerador. O Isak consegue finalizar de fora da área aqui. O Verbruggen faz uma baita defesa. Mas ainda tem tempo de sair mais um gol de contra-ataque da Holanda, né? Quando eles conseguem botar essa bola aqui para o... Acho que era o Koop Miners, né? Nesse momento, jogando mais aberto ali. Ele bota pro... Ó, cara, pô, bem organizadinha a jogada da Holanda mais uma vez. Ele bota pro Gakpo, o Gakpo faz meio que um pivô, solta no Memphis, o Memphis vê a passagem do Summerville, solta pro Summerville, que de fora da área acaba mandando um tirambaço no cantinho ali e fazendo o quinto gol da Holanda. E aqui é importante ressaltar, né, o Summerville, por exemplo, fazendo o segundo gol dele na Copa do Mundo já, jogou um jogo como titular, outro como reserva, o Gakpo hoje aparecendo muito bem, meteu 2 gols, deu uma assistência, nesse gol aqui ele participou também. Né, o Memphis entrando aí e tendo impacto. O Brobbey nem se fala, né? A partida dele no primeiro tempo, nos primeiros 20 minutos ali é fantástica. Então a Holanda, cara, a gente sabe que às vezes numa Copa do Mundo, um time ele meio que vai se encontrando ao longo do torneio. Inclusive foi assim com a própria Argentina em 2022. Né? E aqui não sei, cara, pode ser um jogo que deu muitas opções pro Ronald Koeman, né? Que tem um ótimo elenco em mãos. Acho que poucas pessoas colocam a Holanda para ser favorita, fora aquele economista que previu a Holanda campeã. Mas assim, hoje eles fizeram um jogo muito, muito bom. É evidente que a Suécia, ela é um time duas caras, né? Do ataque para frente, eles botam medo. Do ataque para trás, não é tudo aquilo. Então a gente tem que levar isso em consideração também. Mas, cara, realmente o jogo da Holanda hoje foi bastante eficiente, né? Se tu for ver as chances criadas, não foram uma quantidade tão absurda. Eles finalizaram 10 vezes na partida só e fizeram 5 gols. Eles foram muito eficientes e as chances em geral foram muito, muito boas. Até lembrando um pouquinho a conclusão que eu tive ontem do jogo do Brasil contra o Haiti. Mas realmente muitos jogadores da Holanda fazendo uma partida interessantíssima,
né? E os caras aí deram uma resposta também pra dar confiança, porque estavam sob muita pressão. Com certeza estarão no mata-mata, né? Agora resta saber em qual posição e também em qual posição que a gente vai ficar no grupo, né, do Brasil aí com a Escócia, com o Marrocos, pra ver quem pega quem. Mas se o Brasil der azar de pegar a Holanda logo nos 16 avos de final, é um time que, assim, não sei quem passa, mas vai ser complexo. Não vai ser um jogo fácil. Agora, pra Suécia foi um choque de realidade. E pro Brasil, caso o Brasil pegue a Suécia, cara, uma boa notícia, na verdade, assim, porque hoje as fragilidades da defesa da Suécia foram muito expostas. Então, se eles, os caras não... Assim, com todo respeito à Holanda, tá? Mas se eles não tancaram Brobbey, Gakpo e Malen, não acho que eles vão aguentar também Vini Júnior, Matheus Cunha. Quem que vai jogar na ponta direita? Ryan? Não sei. Tá, então acho que, assim, se o Brasil pegar a Suécia, hoje eu fiquei bem mais confiante que o Brasil conseguiria passar sem sofrer tanto. Eu não consegui falar ontem, né, rapaziada, mas vou dar uma palhinha bem rapidinha agora sobre a Turquia, porque eu fiz um vídeo no Eurofute só exaltando a geração turca. Na minha previsão pra Copa do Mundo, eu achei que a Turquia poderia ir longe, acho que eu botei eles nas oitavas, se eu não tô enganado, né? Porque, cara, realmente em termos de elenco, assim, eles são fantásticos e, cara, eles dominaram por completo, assim, de forma absoluta, as duas partidas que eles jogaram, mas eles enfrentaram em contextos diferentes, mas duas retrancas monstruosas da Austrália e do Paraguai e não conseguiram fazer um gol na Copa do Mundo, tão eliminados. Cara, a Turquia chutou mais de 60 vezes na Copa do Mundo e não fez nenhum gol. Eles tiveram mais de 3,5 de gols esperados, mais de 7 grandes chances na Copa e não fizeram nenhum gol. A média de posse de bola da Turquia na Copa é 75%. E os caras não fizeram nenhum gol. Ou seja, cara, é uma seleção que tinha tudo pra fazer bonito, tinha os jogadores, até em certo grau, assim, tem o futebol, né? Porque a gente viu os caras martelando nos dois jogos e não conseguindo fazer o gol. Mas é um daqueles momentos em que uma seleção boa ficou pelo caminho. O Arda Güler falou que foi de forma vergonhosa, né? Inaceitável. Realmente é bem decepcionante. E eu não sei nem por que vocês ouvem mais o que eu falo, né? Como a gente postou lá no nosso Instagram aqui, a Zica Fute, cara, ela é infalível. Beleza? Aproveita pra deixar o jabá aí, siga a gente lá no Instagram, beleza, rapaziada? Eurofuteiros, estamos fazendo um trabalho bem bacana lá, por favor, dá essa força. Se der tudo certo, eu faço os 4 jogos hoje, tá? Se eu for pular algum, eu aviso, mas acho que eu faço os 4, beleza?